É, depois de 9 horas ou 10 horas dentro de um avião, né, eu pouso na Europa e aqui, como sempre, né, a gente espera uma expectativa de que haja uma diferença entre o lugar que eu estava e a Europa, né? Até porque a Europa tem uma tradição, né? É um continente milenar, né? Onde já houveram diversas atividades, né? Que a gente chama de uma área mais antiga, né? De ocupação, de habitação na crosta terrestre, né? Mas como dizem que soldado no quartel ele está sempre sendo requisitado, eu acabei de ser requisitado agora para uma palestra em uma casa aqui na Europa, aonde se fala de espiritismo, né? E acabei de realizar essa palestra aqui agora, apesar da viagem ter sido bastante cansativa, apesar da gente não só dos horários de voo, mas também a questão do aeroporto, a questão do deslocamento, né? A dificuldade na alimentação também, né? Que é uma, mas a gente não pode abrir mão de divulgar o Evangelho. Como diz, né? Jesus falava o seguinte: ide e divulgai o Evangelho, né? Porque o Evangelho é salvador. Na realidade, o Evangelho é transformador, ele muda. E uma das características que eu observei muito na plateia são pessoas que têm muita necessidade de conhecer o que é o processo reencarnatório, apesar de a doutrina espírita ter sido codificada pelo nosso Allan Kardec na França, a gente sente que aqui existe uma dificuldade de entendimento muito grande dessa doutrina, um desconhecimento muito grande dessa doutrina. O processo reencarnatório é um processo bastante distante do conhecimento deles, né? Foi uma plateia assim, acredito que bem misturada, né? Tanto culturalmente quanto espiritualmente, né? Foi uma plateia diferenciada, tipo assim, a palestra não pôde se decorrer porque ela era interrompida a todo momento por um questionamento. E é lógico, isso é normal, o questionamento é pelo desconhecimento, né? E até pelo interesse de conhecer um pouco mais. E isso foi me entusiasmando, né? E como eu já não gosto de falar, né? Isso aí foi me dando chance da gente abrir novos caminhos, nossos horizontes, para as pessoas que possam conhecer um pouquinho mais desse trabalho. E percebi que o Brasil realmente é a pátria do Evangelho. Não tem, assim, pelo nível na Europa, e apesar de ter sido aqui codificado por Allan Kardec o Espiritismo, mas o Brasil foi escolhido como a pátria do Evangelho, porque realmente a quantidade de espíritas, espiritualistas, pessoas que realmente querem o melhor para o mundo, não pode deixar de estar no Brasil. O Brasil realmente é um país abençoado. É claro que no decorrer dessa palestra a gente percebe que existe muitas informações sobre a questão Brasil, né? Eles querem saber sobre a questão Brasil, o que é Brasil, né? O que aconteceu com o Brasil, principalmente esse escândalo último que aconteceu do Lava Jato, e isso teve uma repercussão mundial, né? Da prisão do presidente do Brasil. Isso aí teve uma repercussão mundial e muitos interferiram para falar sobre isso quando a gente fala da questão reencarnatória dos espíritos no Brasil. E eu coloquei muito isso também como uma questão social, não só da questão, quando houve essa preocupação da reencarnação dos espíritos no Brasil, né, quando a espiritualidade teve essa preocupação de trazer esses espíritos, na sua maioria, de países europeus, né, que participaram de guerras, de cruzadas, para reencarnar no Brasil, para ter esse resgate ou essas provas. A gente não pode deixar de entender também que muitos desses espíritos já reencarnados na Terra, eles também foram transferidos para o Brasil no seu descobrimento, que já estava na sua programação.
Por exemplo, quando Portugal fez o descobrimento do Brasil, na sua grande maioria dos habitantes que eles levaram para o Brasil foram pessoas que tinham um nível cultural muito baixo, que tinham a sua reforma íntima ainda bastante complicada, que pessoas viciadas, pessoas muitas das vezes criminosas, e tudo isso passou a ser um ponto também de referência cultural dentro do Brasil, quer dizer, associado aos espíritos devedores que reencarnaram no Brasil, junto com essa cultura da criminalidade, da lei da vantagem, da necessidade material de se apropriar do alheio, tudo isso, houve um desenvolvimento. Quer dizer, aquele espírito que precisava, de repente, talvez passar por isso, mas por uma força e resistir por esse processo para se melhorar, ele acabou se deixando se envolver. Ele acabou se perdendo na sua grande prova, né? E acarretou esses desmandos cruéis, né? Que, se você perceber, na sua grande maioria, os políticos são sempre umas reencarnações de políticos que falharam, que fadaram a sua falha para se recuperar, e houve toda essa discordância cultural junto com o aparelhamento espiritual. E aí nós tivemos uma nação construída em cima de espíritos devedores, espíritos de provas, e alheio a uma sociedade, principalmente portuguesa, de pessoas que não tinham o seu caráter, a sua reforma íntima, que tinham seus sentimentos negativos muito aprimorados. E isso foram décadas se passando nesse processo, né? Até que culminou nesse grande feito do Brasil ter sido escolhido a pátria do Evangelho, e culminou que outros espíritos, é claro, muito desenvolvidos, pudessem reencarnar no Brasil para poder começar a exemplificar essa postura, essa forma de como a gente deve conduzir, ou para resistir a essas grandes provas, né? Eu falei especificamente do Brasil para eles porque sou brasileiro, mas isso aconteceu no âmbito mundial. Mas vamos falar de Brasil, porque eles tinham muito interesse em conhecer o Brasil, porque a maioria da Europa acha que o Brasil é Rio de Janeiro, né? Que o Brasil não tem mais nada, o resto tudo é floresta, né? Eles ainda têm esse conceito muito arcaico, né? Muito antigo, né? Então, espíritos muito evoluídos como Chico, como Divaldo, como Joana, como tantos outros espíritos evoluídos que puderam já estar assessorando o Brasil nesse processo de transição planetária. E a gente percebe que essa grande limpeza que está acontecendo no Brasil, ela é muito mais forte do que no mundo, né? Porque se você pegar o Brasil pela sua faixa territorial, né? Você pegar Noruega, Dinamarca, você pegar vários países desses que hoje são ditos países de primeiro mundo, países de desenvolvimento social de grande desenvoltura, eles cabem dentro do Brasil. Então, nós temos um país territorialmente gigante, né? Onde a gente precisa controlar toda essa nacionalidade brasileira, né? Com diversidades de influências diversas, e isso está acontecendo muito rápido, né? Se vocês perceberem, nos 10 últimos anos, o Brasil está passando por uma limpeza étnica, moral, religiosa, muito grande, né? Os desmandos que aconteceram estão sendo expostos, né? Estão sendo colocados a provas. E isso vai acontecer ainda mais, e eu deixei isso muito claro para eles, que a gente não pode analisar que 2019 vai ser diferente, que vai ser um mar de esperança, de maravilha. Sim, esperança vai acontecer, de que mude, mas 2019 é uma continuidade dessa limpeza. A gente precisa limpar isso tudo, e não se limpa
talvez em 10 anos, em 15 anos, né, precisa de um pouco mais. Né? A gente entende que está dentro de um processo muito rápido de limpeza. Existe uma mudança cultural muito grande no país. A gente acredita que novos espíritos, como Joana de Ângeles, Bezerra de Menezes e tantos outros, retornarão ao Brasil, retornarão e reencarnarão no Brasil para cada vez mais nos melhorar. A gente acredita que espíritos muito mais evoluídos, muito mais reformados, reencarnarão no Brasil, já estão reencarnando e continuarão reencarnando como Emmanuel, como tantos outros, para poder cada vez mais fazer essa melhora. E aqueles espíritos que não tiveram, que tiveram a grande oportunidade de estar no Brasil e falharam, esses espíritos, infelizmente, eles terão que reencarnar em mundos de provas e expiações tão densos ou mais do que aqueles que eles participaram no Brasil. Então, é um processo, a gente chama de purificação, é um processo onde a gente pode constatar que nós estamos já no final de um ciclo de prova e expiação, isso é claro, mas é um processo que a gente também tem que entender que isso é necessário, né? E a gente que passa a conhecer a sociedade de outros continentes, por exemplo, aqui na Europa, a gente percebe que as pessoas são muito fechadas, são muito caladas, né? Não se comunicam, como o brasileiro, né? O brasileiro é muito simpático, muito alegre, muito divertido. Aqui as pessoas são muito fechadas. E esse ciclo muito fechado, ele acaba não desenvolvendo as culturas que precisam desenvolver, como acontece no Brasil, né? No Brasil se fala de religião abertamente com todo mundo, como se discute futebol. Aqui na Europa eu percebi que não. Eu percebi que as pessoas são reticentes em falar de religião. Quando você pergunta qual a religião de cada um, eles ficam com medo dessa resposta, porque eles não sabem as consequências, né? Porque passaram por grandes provas, né? de perseguições, de cruzadas, de matança. Então eles são realmente um povo diferente. E a gente percebe também que a grande caridade que existe no Brasil já não existe na Europa. Eu percebi logo ao descer no aeroporto, quando você pega uma informação e você vê que as pessoas não são igual ao brasileiro. O brasileiro, quando você chega no aeroporto, muitos pegam você pelo braço, levam você, te oferecem uma carona, te oferecem não sei o quê. Aqui não. Aqui mal as pessoas falam e quando falam são muito frias, como se você fosse um estrangeiro e como se você não participasse do país dele. Então, já que é assim, você se vira. E é diferente do Brasil, né? O Brasil é amoroso, é caridoso, é brincalhão, né? E a gente traz isso, né? Eu trouxe isso para a palestra e depois no final uma senhora falou para mim: seu Sancler, foi o primeiro sorriso que eu dei em 2019, né? E espero sorrir muito, né? Porque a sua palestra é muito engraçada, é muito edificante, mas muito engraçada, né? Aí eu disse para ela, como todos os brasileiros, né? Nós somos engraçados, né? Mas nós somos edificantes, nós temos um comportamento amoroso e caridoso, né? E eu percebi isso quando eu dei um abraço nela e ela muito fria, né? Ela se afastou desse abraço e eu puxei para o abraço, e um abraço carinhoso, né? Como dou em minha mãe, né? E depois no final ela falou sobre isso. Ela falou assim: nossa, aqui a gente não se abraça, né? Aqui a gente não tem esse contato, né? Tão carinhoso, tão afetivo, né? E outra coisa também que eu percebi muito é que quando eu comecei a me envolver muito na palestra e acabei trazendo a emoção deles à plena força, e algumas pessoas começaram a lacrimejar pela emoção, existia um disfarce, né, deles de não deixar que esse sentimento saia. Eles se tornaram duros, né? E até um senhor no final conversando comigo falou para mim: olha, há muitos anos que eu não derramo uma lágrima, né? E teve um trecho da sua palestra, que foi realmente uma palestra que me sensibilizou, que corria lágrimas ao canto dos meus olhos. Então, tudo isso a gente percebe
que nós temos uma missão, o brasileiro tem uma missão e nós médios principalmente temos uma missão. E a missão é divulgar o amor, né? É divulgar o amor pelo mundo, é divulgar o amor pelas pessoas, divulgar o amor pelas coisas que trazem felicidade, né? E nós somos um povo realmente escolhido por Deus, pode acreditar nisso, né? Eu até no meio da palestra brinquei, falei que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro, né? Não tenho a menor dúvida que Deus é brasileiro, porque nós temos essa essência divina bem aflorada dentro de nós. E nós médios, né, nós temos que ter esse comportamental, nós temos que ter essa integração de energia, trazendo a felicidade, a alegria para as pessoas, né? A gente não pode deixar que o cansaço, às vezes, nos desanime, né? Nos deixe de levar adiante esse trabalho, né? Mas a gente tem que realmente participar, ser participativo, ser ativo, ser próspero com as pessoas, mas nunca esquecer que a essência divina nossa, o amor nosso, é muito importante. Ele é muito importante, ele supera qualquer cansaço, ele supera qualquer dor, ele supera a fome, né? E se você comparar com o povo onde eu estava, né, um povo mais humilde, um povo mais sofrido, e você vê que é uma outra forma de condução a eles, e esse povo, né, um povo mais financeiramente melhor, com um país onde as coisas funcionam, mas se você perceber que existe um remédio que une esses dois, iguala esses dois povos, esse remédio chama-se amor. Que Jesus abençoe a todos vocês e eu vou continuar nessa luta aqui, tá? Até o dia 16. Fiquem com Deus.